Pessoal, esse aqui é o exame então da pretinha. Essa é uma avaliação de tórax. Um paciente de 13 anos, sem raça definida. Principal história de tosse. Essa tosse, uma tosse estridente, bastante ruidosa, com piora do quadro no período da noite. Ao escuta, o veterinário comentou que auscultava estertores pulmonares e um pouco de sibilo. A história coincide também um pouco com o início de uma construção de um prédio no entorno da casa do cliente. Tá? O que a gente deve buscar então nesse exame? Então, tentar descobrir qual é o padrão predominante. Pela idade do paciente, 13 anos de idade, sempre nós devemos buscar a presença de algumas estruturas circulares que possam indicar metástase pulmonar. Então, sempre paciente mais idoso, a gente deve fazer a exclusão diagnóstica de metástases pulmonares. Vamos fazer uma avaliação da área cardíaca, tentando avaliar grandes vasos e vasos pulmonares. Também a gente deve avaliar a trabeculação óssea, principalmente do corpo das costelas, pesquisando áreas de lise, algo que possa nos remeter aqui à presença de algum tipo de neoplasia também, como a gente está falando de um animalzinho mais velho. Então vamos lá. Esse exame foi realizado nas projeções lateral direita, lateral esquerda, ventro dorsal e dorso ventral. Tá? Então, de cara, o que a gente consegue perceber? O padrão pulmonar que predomina na minha avaliação foi o padrão bronquial. Então, a gente tem diminuição da expansão dos campos pulmonares. Então, nós temos sinais de hipoinsuflação pulmonar. Então, isso não é um exame realizado em expiração. Tá? Esse paciente foi realizado a tomada das imagens no pico da inspiração. E a gente tem todos os sinais radiográficos de que esse exame foi feito na expiração, correto? Então eu perco o meu contorno, que se forma aqui hipertransparente entre base de veia cava, cintura cardíaca caudal e cúpula diafragmática. Eu não consigo perceber esses achados em nenhuma das imagens lateral direita e lateral esquerda. Tá? A ventro dorsal também, o diafragma está deslocado cranialmente, principalmente a crura diafragmática lateral direita, mas isso pode ter um impacto relacionado aqui ao tecido adiposo e ao volume abdominal, ao aumento do volume abdominal, certo? Então o que predomina na minha opinião é o padrão bronquial. Então eu tenho um aumento da opacidade desse pulmão também, tenho sinal de um padrão intersticial evidente, paredes brôncas dilatadas e também tenho sinais da presença de broncogramas aéreos nessa região peribronquial. Na projeção ventrodorsal também me chama a atenção aqui essa região adjacente ao trajeto dos brônquios. Então, só para a gente lembrar, a gente tem aqui traqueia, brônquio primário, lobo caudal direito, brônquio primário, lobo cranial, brônquio primário, lobo médio. No lado esquerdo, brônquio primário, lobo caudal, bifurcação, lobo cranial. Na dorso ventral, então ela chama a nossa atenção aqui para algumas bronquiectasias, então a dilatação de alguns dos lúmens dos brônquios primários, especialmente relacionado aos brônquios do lado direito. Tá? Vai ficar evidente aqui no pulmão esquerdo. Essa área que a gente vê com aumento focal da opacidade de um lobo pulmonar
caudal esquerdo, limite bem definido, está relacionado a essa estrutura ventral do tórax na minha projeção lateral esquerda. Tá? Então ela tem o contorno parcialmente definido, porque é uma área que essa estrutura faz contato com a porção ventral e se delimita nas imagens. Bom, isolando então cada uma das imagens, a radiografia lateral direita, para ter a certeza de que eu tinha feito ela no pico da inspiração, nós fizemos duas imagens. Então, uma lateral na primeira aquisição e repeti a imagem achando que eu tinha pego na expiração e fiz novamente. E não mudou muita coisa. Tá? O que chama também nossa atenção aqui, formes e distribuídas por quase todo o parênquima desse pulmão. Tá? Estruturas radiopacas com maior radiopacidade, inclusive quando sobreposta às costelas. Tá? Então são áreas de mineralização mesmo pulmonares. Então isso são mineralizações distróficas relacionadas aqui ao parênquima pulmonar. Nesse decúbito também a gente vê isso, ó, bem aqui mais na periferia. Então, excluindo-se a possibilidade de corte transversal de vasos pulmonares. Mas de qualquer maneira, a gente percebe aqui então, ó, essas areazinhas, todas as areazinhas que a gente perceber o pontinho transparente, a gente vai ver que ao redor dele a gente não consegue delimitar. Aqui, por exemplo, nós vamos dar um zoom aqui para demonstrar isso aqui um pouco melhor, para a gente ver essa parede brônquica bem espessada, bem evidente. Tá? O diâmetro de alguns brônquios primários também, a gente consegue perceber eles bem diminuído. Tá? E isso bem relacionado a brônquios primários, certo? Então são brônquios que deveriam ter um diâmetro um pouco maior. E chama então a atenção a diminuição do lúmen desses brônquios. O broncoespasmo. Então, só um close-up agora aqui na projeção ventro-dorsal. A área que a gente vê menor expansão desse campo pulmonar é a do pulmão direito. Vai ser melhor visibilizado então nas projeções laterais do lado esquerdo. Mas os dois lobos pulmonares têm uma área muito semelhante. Então, no decúbito ventral, a gente percebe aqui, ó, a dilatação então do brônquio primário, dos lobos do lado direito, onde a gente percebia então maior opacidade nos campos pulmonares na projeção lateral esquerda. Tá? E realmente, ó, mesmo na projeção dorso-ventral, o pulmão está bem distante de chegar aqui à região da 13ª costela. Então, comparando, ó, a gente tem a diminuição da expansão dos campos pulmonares, a hipoinsuflação pulmonar, o padrão bronquial evidente, com interstício e áreas com broncogramas aéreos evidentes, as mineralizações no parênquima pulmonar, mineralizações distróficas, confirmando então a hipoinsuflação pelo deslocamento cranial das cruras diafragmáticas, o aumento de volume nos tecidos moles, aumentando a radiodensidade sobre os lobos pulmonares do lado esquerdo, os caudo-dorsais. Então, ó, essa estrutura que a gente está vendo aqui ventral, ó, sobrepondo ou nessa projeção da VD ou nessa projeção na DV. Tá? Então, aumentando a densidade radiográfica sobre os lobos pulmonares do lado esquerdo. Então, a nossa conclusão diagnóstica, nós temos um quadro de bronquite de caráter alérgico ou uma broncopneumonia. Isso por quê? Então a gente tem um padrão bronquial bem evidente, dilatação de lúmen de alguns brônquios, inclusive também associado com diminuição do diâmetro de alguns outros. Então eu tenho bronquiectasia e sinais também de broncoespasmo. Tenho padrão de alveolar, temos broncogramas aéreos, associados aí com paredes brôncicas espessadas. Então nós podemos ter as duas, nós podemos ter uma bronquite crônica com presença de secreção pulmonar,
ou nós podemos ter um quadro de broncopneumonia mesmo. Tá? Como que a gente vai tirar essa dúvida? Podemos usar como um auxílio o hemograma, tá? Tentando fazer a interpretação de alguns dos achados do quadro hematológico, e pode nos dar um auxílio legal aí na condução do caso. E a sugestão de literatura vai ficar então com um manual de imagem torácica do cão e do gato. Sugiro que vocês leiam o capítulo sobre parênquima pulmonar, tá? Tem bastante coisa interessante, inclusive sobre essa área de expansão de campo pulmonar, limite de expansão dos campos pulmonares, e também a avaliação da árvore brônquica. Tá? Então aqui ele dá para nós diagnósticos diferenciais, doenças pulmonares bronquiais. Eu acho que ele pode contribuir bastante também aqui para o crescimento de vocês. Certo? Então essa era mais uma dos casos interessantes. Esse paciente teve melhora do quadro com o uso de corticoide terapia. É isso aí. Se tiverem algum outro comentário, por favor, deixe aqui para nós, para toda a turma, e vamos aproveitar para a gente fazer uma discussão interessante aí sobre esses casos. Obrigado, gente. Até mais.